Olá, estamos de volta aqui ao nosso espaço de aprendizagem, no Conversa por Escrito. Hoje nós vamos falar sobre a experiência, sobre o ato de como começamos a escrever. E o título do nosso comunicado de hoje, já que eu vou falar da minha história, é Como Comecei a Escrever. Bom, eu comecei a escrever por necessidade. Eu tinha tido algumas experiências de leitura, alguma frequência da escola, um pouquinho, semi-alfabeto, e morava na roça. Então, quando vim para a cidade, eu e minha mãe, chegando aqui, eu tive a necessidade de escrever para contar para o meu pai como é que estava, qual a necessidade nós estávamos, contar o que estava acontecendo. Mas antes disso, tinha estado lá nos fazendo uma visita, e ele passou lá uns dias, uma semana aproximadamente, um tio, muito bonito, muito bem apessoado, muito comunicativo, e ele estava sempre com um livro, dois livros debaixo do braço, lendo, mesmo quando ele saía para andar lá pelos pastos, pelas coisas, ele estava sempre com aquele livro. E aquilo criou em mim a ideia de que o livro faz a gente ficar mais sabido. Porque aquele tio, ele sabia falar de tudo. Tudo que a gente conversava com ele, ele tinha resposta, tinha explicação, argumentava. Mesmo não sendo da roça, ele sabia quase tudo sobre lavoura, sobre animais, etc, etc. E aquilo criou em mim a ideia de que o livro torna a gente mais bonito e mais sabido. É claro que o meu vocabulário lá era pequenininho, eu não sabia outra palavra para definir aquele tio meu. Para mim, aquele tio era um homem bonito, um homem sabido. Bom, chegando aqui eu tive que, tentar buscar. Eu mais vim para tentar estudar, porque eu queria estudar, ler, para eu poder ficar sabido igual meu tio. Bonito, eu não sei se tinha jeito, né? Mas foi isso. Então, chegando aqui, eu tive que escrever aquelas cartas ao meu pai, sempre contando como é que foi a viagem, etc. E depois, mais tarde, eu comecei a escrever também por necessidade, porque comecei a arrumar namoradinhas ou candidatas a namoradas, e como naquela época não tinha telefone, essas facilidades que nós temos hoje, a gente se comunicava por cartas, e assim por diante. Bom, chegando na escola mais tarde, eu fui para Silvânia, no colégio interno, e chegando lá fizeram um teste em mim, e eu entrei no segundo ano primário. E graças à questão da leitura, da escrita, porque eu me apeguei, passei a gostar de ler, gostar de escrever lá alguma coisa, aquelas redações mesmo escolar, sem saber direito o que era, mas eu lia e escrevia. E graças a isso eu me tornei um dos melhores alunos da escola, e lá havia um sistema de classificação, conforme as notas que tirava, e eu quase sempre, todo mês, eu era o primeiro ou o segundo aluno da turma. E assim por diante. Bom, no ano seguinte, eu já estava no quarto ano primário e tive uma experiência um tanto quanto negativa, que a professora, que era também bastante amistosa, bastante amiga, mas acho que ela não estava lá num dia muito favorável, nos seus melhores dias, por algum problema pessoal, particular, familiar dela, sei lá. E ela pediu para a gente fazer uma redação sobre as datas históricas. E eu tinha estado, acho que um dia ou dois antes, na biblioteca lá do colégio, e havia lido uma série de poemas, e eu nem sabia que aquilo era poema. Mas eu li aqueles textos e achei aquilo bonito, diferente, uma linguagem criativa, sonora, etc, etc. Quando a professora pediu a redação, a minha cabeça viajou lá para aqueles livros, para aqueles textos que eu havia lido. E comecei a escrever, e fiz a redação naquela linguagem de versos, de estrofes, sem saber que era verso, que era estrofe, e aquelas rimas, que eu também não sabia que era rima. Mas fiz daquele jeito, imitando aquela sonoridade, aquela forma de texto. E achei que estava ótimo, Li aquilo várias vezes, revisei, passei a limpo e entreguei para a professora. Foi eu entregar, ela olhou para a minha cara e eu, sarcasticamente de mim, e sem dizer uma palavra, pegou meu texto e rasgou. E me disse, em um bom tom, e todo mundo ouviu, que eu voltasse ao meu lugar e escrevesse um texto que prestasse, porque aquilo ali não prestava, não valia de nada. Aquilo não era redação, era poesia. Difícil, Foi uma decepção. Bom, mesmo assim, concluí lá o meu curso com boas notas e voltei para Brasília
E aqui já, anos e anos depois, já na 8ª série, tive uma experiência positiva e meu primeiro ato de reconhecimento como autor. Era numa aula de português, em que o professor estava analisando um texto lá, que havia no nosso livro didático lá, e o texto falava sobre a morte. E começava dizendo, quando eu morrer. E tudo de bom só iria acontecer quando morresse. E naquela aula de análise sintática, eu já sabia aquilo de cor e salteado, aquele negócio de sujeito, predicado, objeto. Né? E o professor, era uma aula de revisão, ele estava remostrando aquilo tudo para os alunos. Ele continuou lá com a aula dele e a minha cabecinha voou, né? Fui para o meu mundo da lua, né? Cabeça nefelibática, né? E comecei a escrever. E o meu texto começava dizendo, enquanto eu estiver vivo. E com esse argumento eu contestei todos aqueles argumentos, embora tenha imitado a forma, que eu não sabia também se era soneto ou sei lá, que outro tipo de poema livre, né? Mas eu imitei aquela forma e fui contestando tudo que aquele autor disse. É para dizer que como só que eu iria... Tudo para mim era enquanto eu estivesse vivo e que eu só morreria o dia que eu não tivesse mais uma razão, um motivo, uma vontade de lutar. Bom, graças a isso, né? O professor percebeu, né, brincalhão como ele era, ele pegou meu texto e riu para mim, riu de mim também, lógico, né? Mas riu mais para mim e começou a ler aquele texto. No que ele começou a ler aquele texto, ele abandonou a análise daquele texto anterior, que ele estava trabalhando, e passou a analisar as frases, as minhas orações ali daquele texto nosso. Né? Ele leu o primeiro texto para a turma inteira e passou a analisar frase a frase. No final ele disse, né, me agradecendo, me elogiando, dizendo que eu tinha escrito um belo, um grande poema. Foi o bastante para eu voltar a acreditar que poesia não é porcaria e que é, assim, um texto sério, um texto comunicativo, um texto literário. Bom, nunca mais parei de escrever. E, logicamente, vim me aperfeiçoando, saí dos meus motivos e, mais tarde, eu aprendi outras técnicas de escrever, a não ser baseado na própria experiência, na própria biografia. Mas isso é com a experiência, com a prática. Já na vida profissional, eu comecei a escrever textos burocráticos, né, porque fui trabalhar em escritório, e aí passei a escrever ofícios, memorandos, pareceres, essas linguagens burocráticas no contexto da vida profissional. Bom, então é isso aí, ficamos com a ideia de que começa-se a escrever realmente falando da nossa vida, das nossas experiências, daquilo do universo que nós conhecemos. E o que é mais próximo de nós, somos nós mesmos. Então a gente começa falando da nossa vida, contando as nossas histórias, ou então a gente pega alguma coisa que seja ali próximo da gente, a história de um parente, de um amigo, etc. Bom, vamos dizer que a gente queira falar da vida. O Guimarães Rosa falou lá no seu Grande Sertão Veredas que viver é muito perigoso. Mas aí veio o Gonzaguinha, né, com aquela linda música, e naquela linda música ele diz, é a vida, é bonita e é bonita. Bom, se a gente for falar de Cora Coralina, ela escreveu a vida inteira sobre a sua própria experiência, a sua própria vida, suas emoções, seus sentimentos. E aí, né, ela só publicou aos 82 anos de idade, e depois que Carlos Drummond de Andrade apadrinhou. Mas é um grande poema que ela escreveu, uma grande escritora reconhecida nacionalmente atualmente. Bom, para falar da vida, ela sempre falou da vida dela. Então, quer dizer, ela diz aqui no texto dela, que é intitulado Aninha e Suas Pedras. O que ela diz? Não te deixe destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e plantas, roseiras e fazes doces. Recomeça. Faz da tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Então é isso aí. Para eu dizer que a gente começa a escrever realmente a partir da nossa vivência, da nossa experiência, dos nossos objetivos. E fiquemos aqui hoje com a ideia de que começa-se por baixo mesmo, devagarinho,
as nossas limitações, e aos poucos a gente vai se aperfeiçoando até chegar à nossa ideia, à nossa construção pessoal. Muito obrigado e a gente se encontra na próxima vez.